Diretoria do Vitória busca a contratação de zagueiro venezuelano para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre qual é esse jogador, se pode ser um atleta importante, titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, eu quero fazer uma indicação de um jogador brasileiro que está no futebol mexicano já há muitas temporadas. Claro, não é um jogador barato, no meu entendimento seria um excelente reforço para o Vitória. Olhando também a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, até quando vai o seu contrato por lá, e o meu pitaco sobre esse mercado da bola agitado também no Vitória, já para a próxima temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos com a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e quando alcançarmos, iremos sortear uma camisa original do Vitória, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrevendo por aqui, tá bom? E faça sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Vitória em contar com um zagueiro venezuelano, titular inclusive da sua seleção nessas eliminatórias, que é o Wilker Angel, para a temporada de 2025. Esta informação foi confirmada pelo jornalista Enio Bis, da rádio Som Maior, em Criciúma, em Santa Catarina, e eu coloquei também aqui esta publicação do Mercadão, do Mercado do Leão. Um abraço para a galera, inclusive, passando aqui na tela. Tá sobre o Wilker Angel. O contrato dele vai somente até dezembro, lá no Criciúma. A tendência é que ele não continue por lá. Até agora, segundo informações também do Enio Bis, existe o interesse do Goiás, do Vitória, do Ceará e também do Sport para contar com esse zagueirão para 2025. O Wilker, que é sim um bom atleta nessa Série A do Campeonato Brasileiro, teve sim já bons momentos, uma nota média até aqui, segundo o SofaScore, de 6,95. Em 13 jogos ele foi titular em 12 deles, com um gol marcado. Também pela seleção venezuelana, está jogando muito bem essas eliminatórias, né? Foi titular recentemente contra a seleção brasileira. E uma curiosidade também, né, dos 8 jogos que ele fez, todos na condição de titular dessa atual edição das eliminatórias, o Wilker, ele é um zagueiro destro, mas ele joga pelo lado esquerdo. É até uma curiosidade assim surpreendente. Também pode fazer o lado direito do gramado, 1,90 m de altura, só que das suas últimas atuações, você pode observar, tanto nesse mapa aqui, segundo o SofaScore, pelo Criciúma na Série A, um mapa pelo lado esquerdo, né? Nas eliminatórias também deste ano pela Venezuela, novamente um mapa pelo lado esquerdo do gramado. Em outras exibições também que ele já teve pela Venezuela, um pouquinho aqui no lado esquerdo, o restante no lado direito. A disputa da Libertadores que ele teve também no ano passado, vestindo a camisa do Alcas, lá no Equador, também um mapa com predominância, né, no lado esquerdo do campo. Então assim, tem essa característica inusitada, diferente. Não é muito comum a gente ver zagueiros destros com esta facilidade de jogar pelo lado esquerdo. Sobre as principais características do Wilker Angel, ele é um zagueiro que se destaca muito no jogo aéreo. 1,90 m de altura, tanto no jogo aéreo ofensivo quanto defensivo. Afasta muito bem essas bolas e também nos desarmes, tá? Lançamentos, não é um zagueiro rápido, então tem que compensar isso também com um bom posicionamento. Consegue fazer o feijão com arroz bem feito. A questão dele é que ele acabou tendo algumas lesões nas últimas temporadas. Você pode observar aqui que ele não consegue jogar com muita frequência, né, no número de jogos por temporada. Fica na faixa de 20, 25, 26, 30. Então, nesse sentido, é uma preocupação que eu tenho também para o Vitória no ano que vem, de contratar um jogador e ele não conseguir entrar em campo. Nessa temporada teve algumas lesões musculares, principalmente pelo Criciúma. Se lesionou agora, faltando aí 2 jogos para acabar o campeonato, não deve jogar mais a Série A do Brasileirão. No restante, ele não jogou mais por opção técnica mesmo. Mas, já do ano passado, vindo de lesão lá do Göztepe, da Turquia, ele conseguiu jogar com maior frequência, vestindo a camisa do Alcas. No meu entendimento, olhando a Série A do ano que vem, pode ser um bom zagueiro para ser reserva. Tá? Acho que um bom reserva, por exemplo, é um nome que, para mim, no meu entendimento, é um jogador mais confiável do que, por exemplo, o Neres. Tá? Acho que está mais ou menos dentro desse padrão. Não acho, por exemplo, o Wilker Angel muito melhor do que o Neres e etc. Tá? Acho que é um jogador mais ou menos no mesmo nível. Eu procuraria
titulares melhores para o Vitória no ano que vem. Olhando esse comando defensivo do Leão, que para esta temporada, olhando agora o elenco de 2024, as opções aí para o técnico Thiago Carpini na defesa. O Edu, o Wagner Leonardo e também o Neres, além do Bruno Vini para a zaga. O Camutanga volta de lesão no ano que vem. Para mim, o Vitória, o Bruno Vini não deve continuar. Eu contrataria um zagueiro já de peso, destro, para fazer a dupla com o Wagner Leonardo e deixaria como opções, por exemplo, o Neres, o Edu e o Camutanga. Acho que já seria o suficiente para uma primeira divisão. Tá? Mas como eu falei, contratar um jogador para ser um titular incontestável. Não acho que o Ângelo seja esse atleta. Tá? O venezuelano, hoje com 31 anos de idade, vantagem também com um jogador multi-funções, versátil ali na defesa, e também está em reta final de contrato, o que não exige uma compensação financeira, apesar dessa concorrência de outros dois clubes, o Ceará e o Sport, na Série A do Brasileirão, e o Goiás, que se prepara para a Série B também do ano que vem. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link na descrição do nosso vídeo, como por exemplo as partidas do campeonato inglês. Nesse meio de semana, a vitória do Manchester City contra o Nottingham Forest está pagando 1,36 a cada real apostado. Vitória também do Chelsea contra o Southampton a 1,34. Vitória do Liverpool contra o Newcastle a 1,78 e do Arsenal contra o Manchester United na cotação de 1,44. Essas e todas as outras cotações, não só nos jogos do futebol internacional, você pode apostar na Premier League, por exemplo, quem será o campeão, com a cotação aqui para o Manchester City hoje de 8,50, do Arsenal 3,75, do Liverpool 1,57. Lá na Betfair também você encontra as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e muito mais. Vou deixar todas as informações, faça o seu cadastro e comece a se divertir pelo link na descrição do nosso vídeo. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre outra opção para a defesa. O Vitória, que segundo informações vindas de Santa Catarina, tem um interesse no Ângelo, venezuelano do Criciúma, que joga pelo lado esquerdo. Eu faria uma indicação, por exemplo, de outro zagueiro brasileiro, desta vez, para o Leão no ano que vem, que é o Dória. Você lembra dele? O Matheus Dória. Hoje tem 30 anos de idade, aquele mesmo. Ex-Botafogo, revelado pelo Clube Carioca, também ex-São Paulo, Olympique de Marseille, e já está lá no México desde a temporada de 2018. Atualmente defende o Atlas. Ele acabou deixando o Santos Laguna após 7 temporadas e fechou com o Atlas, onde tem vínculo até junho de 2027. Não é um jogador barato, claro que não, ainda mais que tem esse vínculo longo, mas não vive assim uma excelente fase até agora. Dos 16 jogos, 15 como titular, ainda não é aquele zagueiro da época do Santos Laguna, mas é um jogador querido, sim, no futebol mexicano, inclusive pode até mesmo se naturalizar mexicano, por que não, nos próximos anos. Ele que já teve passagem também pela seleção brasileira, na época no Sub-20, também o torneio de Toulon, na temporada de 2014, foi negociado em definitiva agora recentemente, por isso que eu falo que não é um zagueiro barato, por aproximadamente 2 milhões de euros. Aquela venda dele para o futebol mexicano. Do Botafogo, ele saiu para o Olympique de Marseille por 5 milhões de euros, ainda na metade de 2014. Um zagueirão canhoto, muito bom na saída de bola, também tem personalidade, um xerife de fato na defesa. No ano passado também pelo Santos Laguna ele disputou 9 jogos, acabou tendo uma lesão, já foi procurado por alguns clubes aqui no futebol brasileiro para o seu retorno. Tanto pelo Coritiba, no ano passado, de 2023, na metade do ano, quanto também pelo Goiás. A questão, no começo do ano, o Dória não é um jogador barato. Eu vi algumas informações, não consegui verificar 100%, mas pelo que eu escutei da procura do Goiás, era um jogador que recebia mais de R$1 milhão por mês. Tá? Então assim, lá no México o cara tá ganhando um valor digno de futebol europeu. Porque você pode observar e falar, pô, mas cara, o Dória ele começa aqui no Brasil, tudo bem, vai para um gigante, que é o Olympique de Marseille, foi emprestado ali no Granada, também no futebol da Turquia, e do nada o cara vai para o México. Pô, seria melhor voltar para o Brasil do que jogar na Liga Mexicana? Claro que é uma liga competitiva, não estou querendo dizer tirar o mérito que não, mas para um jogador brasileiro, claro, é melhor você jogar no seu país do que no México. Só que o salário dele é muito alto, tá? É muito alto e neste sentido
além, claro, de ter se identificado com a cultura, com os torcedores, com a identidade, né, do futebol mexicano, o Doria também recebe muito bem por lá. Pode deixar a sua opinião, eu faria sim essa indicação para o Vitória, olhando a Série A do ano que vem, é um zagueirão que tem sim experiência, só 30 anos de idade, uma boa opção pelo lado esquerdo do gramado, ele que pode jogar também pela direita, 1,88 m de altura, tá bom? Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e fazer a sua aposta com a Betfair a partir de R$1, o link na descrição do nosso vídeo, sem nenhuma burocracia, via Pix, você encontra logo aqui abaixo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!